Muito bem, então está na hora de fazer alguma coisa com a informação quando ela for modificada pelo form. Então, eu gostaria de trazer de volta o index.view, trazer também o cclist, para que a gente inspecione a estrutura final da aplicação. Para isso, eu vou utilizar o ViewDevTools. Então perceba, eu tenho uma informação que será imputada no componente form. Muito bem. E a minha lista, ela viverá num componente que está no mesmo nível hierárquico, ou seja, eu preciso trocar informação entre eles e eles são irmãos. Muito bem. Eu poderia fazer isso utilizando o evento, tá? É uma coisa muito simples, os componentes estão bem próximos e não seria nenhum problema. Toda vez que eu adicionasse um novo objeto em form, eu dispararia um evento, esse evento seria capturado dentro de list e uma propriedade no estado local de list seria abastecida, um array seria abastecido com este novo objeto. Mas estamos falando aqui de desenvolvimento web moderno, então eu vou trazer já o Vuex. O Vuex que poucas pessoas, não que poucas pessoas entendem, mas que eu vejo bastante gente com dificuldade para compreender o papel do Vuex e ele realmente é muito simples. E a própria documentação diz que o Vuex não é para todos os tipos de aplicação. Eu discordo. Eu não inicio uma aplicação Vue.js ou Quasar, ou o que quer que seja e que tenha sido baseado no Vue.js, sem colocar o Vuex. Vuex para mim é essencial em qualquer aplicação. E neste momento eu não tenho nenhuma store Vuex instalada. Então eu começo abrindo uma nova aba, ainda na pasta raiz deste projeto, e eu vou utilizar o yarn para adicionar o Vuex. Enquanto ele adiciona, eu volto no meu projeto, eu vou criar em src uma nova pasta chamada store. E dentro dela, um arquivo index.js. Comecemos com os imports. Eu quero view from view, Vuex from Vuex. Vou instruir o view a utilizar o Vuex e vou exportar a store. Export default, new, Vuex store. Simples, tá? E aí eu vou passar duas propriedades. A primeira será state e a outra será mutations. Muito bem. Em state eu quero expenses, já pensando no namespace, e eu quero a lista que será inicialmente um array. E mutation, eu vou criar uma mutation chamada add expense. Eu recebo aqui o state e um objeto. E aí eu vou dizer que o state expenses list, eu quero unshift. Este método, ele é um método do prototype do array. Então, todo array em JavaScript tem um método unshift, que é muito parecido com o push, que é o que todo mundo usa. Só que o push adiciona no fim da lista, e eu quero que seja adicionado no começo da lista, que é este objeto que será passado. Então, como que funcionam as coisas no Vuex? Este objeto aqui, na verdade este daqui, que é o state, ele estará à disposição de qualquer componente. Tá? É como se fosse um estado local, aquele que vai dentro do método data, só que para aplicação, da onde qualquer componente pode ler. Só que ele tem uma peculiaridade. Os componentes não podem modificar este objeto e nenhuma de suas propriedades. Ou seja, quando eu precisar colocar alguma coisa em list, quem faz é uma mutation. Por quê? É responsabilidade da store fazer a modificação do state através de uma mutation. Então, de dentro do componente, eu disparo, como se fosse disparar um evento, chama-se commit, eu passo o nome da mutation, passo a informação que eu quero que seja adicionada, e é papel da mutation trabalhar no state. É isso que se chama de fluxo unidirecional de informação. Muito bem. Eu tenho aqui a store criada, e aí eu venho no main, eu faço o import dela, tá? A partir do main, store, index, eu posso omitir o index,
e aí eu só passo para o meu ViewObject. Ele está aguardando tudo o que existe aqui dentro. Isso aqui não é um script estranho ao ViewObject. Ele vai saber exatamente o que fazer com isso. E aí agora, voltando ao browser, perceba que eu tenho ali uma lista, tá vendo? Expenses, aqui na aba ViewX, eu tenho esse state para qualquer componente. Então, vamos voltar no componente form. E aqui, no submit, o que eu preciso fazer? Eu quero commitar aquela mutation. Como é que eu tenho acesso à store? Existe um atalho, que é a maneira mais simples de você trabalhar com a store, tá? Que é através do $store. Lógico que existem maneiras melhores de se trabalhar com isso. O que eu estou passando aqui é a maneira mais simples, que nem por isso está errada, tá legal? Então, a store vai fazer um commit, add expense, e aí eu vou passar quem? Esse cara aqui, ó. Tá? E o que tem esse cara? Tem tudo que eu preciso e que eu quero colocar naquela lista. Vamos ver isso funcionando? Então, voltando aqui, eu venho no componente, eu vou inspecionar o meu componente form, perceba que tá tudo vazio porque é o estado local do meu componente form, tá? E aí eu vou colocar um valor. Perceba o valor mudando aqui no lado direito. A descrição, qualquer coisa. A data, eu vou colocar 22/3/2017 e eu vou dar Enter no teclado. Mas antes de dar o Enter, eu já vou passar para a aba ViewX para que você veja o negócio acontecendo. Então veja, uma mutation foi disparada, commitada, e aí esse payload undefined eu ainda vou verificar o porquê, e eu tenho um objeto undefined. Perceba que alguma coisa aconteceu na store, ou seja, isso daqui aconteceu. Agora, eu preciso só verificar o porquê que... Ah, tá. Agora eu sei. Eu criei errado, tá? Aqui não é expenses, mas no singular. Eu estou tratando de uma única despesa. Muito bem. Então eu vou tentar de novo. Eu vou atualizar aqui. Muito bem. Sem qualquer coisa. Enter. Agora sim, tá? Na minha lista, eu tenho um objeto com aquele valor. Existem melhorias que eu posso fazer, e eu vou fazer ainda neste vídeo. Por exemplo, eu gostaria que o form fosse zerado, ok? E que o foco voltasse para o primeiro campo. Essa é uma melhoria. Existe um problema com essa implementação, que eu vou esperar o problema acontecer e vou mostrar como que a gente resolve esse problema. Vamos cuidar do reset primeiro. Então, eu vou chamar um método chamado reset, que eu ainda não tenho, mas que está sendo criado. Eu vou dizer que amount vai ser igual a vazio, na verdade é expense amount, description, date. Muito bem, isso vai fazer com que, quando eu esvaziar estas propriedades, o fato delas estarem ligadas no VModel vai fazer com que o conteúdo dos inputs também seja apagado. Muito bem. Aí eu gostaria de colocar o foco no meu primeiro campo. Aí eu ponho ali uma referência a ele, tá? Isso aqui é do Vue.js. E aí eu pego uma referência a esse cara, aonde? Na propriedade $refs, o nome que eu dei para ela. Isso aqui vai me retornar um DOM element, que é aquele input, e aí, sendo um DOM element puro, eu posso chamar o método focus. E aí vamos ver isso funcionando. Então, atualizei, mesma coisa, descrição qualquer coisa, e beleza. Tá feito o que eu quero, e aí aqui eu tenho a informação. Agora, o problema. Seguinte, eu vou adicionar um novo, então vou pôr 30, a descrição, outra descrição, mesma data, porque é mais fácil de digitar, já vou resolver isso também, e adicionei. Olha só, ele adicionou como o primeiro, acontece que o segundo também ficou igual ao primeiro, tá? Por quê? Isso é por causa da reatividade do Vue.js, ou seja, quando eu passei esse objeto para a minha store, ele
eu não fiz uma cópia, eu não fiz um clone desse objeto. Ou seja, toda vez que o objeto for modificado na sua origem, ele também será modificado onde quer que ele também exista. Isso é muito fácil de resolver. Uma forma de clonar um objeto é muito simples. Eu vou criar aqui uma constante chamada cloned. Aí é o seguinte, ó, JSON parse. Dentro já ponho um JSON stringify e passo o objeto. Ou seja, isso aqui transforma o objeto para JSON e automaticamente eu já faço parse no novo objeto, mas sem qualquer referência ao objeto original. E isso resolve o problema. Lógico que se você quiser fazer algo mais, um pouco mais profissional, eu diria, coloque a Lodash e use o clone, tá? Mas eu gosto de soluções simples, então, por exemplo, sem qualquer coisa aqui também, só para a gente ver o que está acontecendo ali, 20, qualquer coisa, 2 objetos, um de 20 e um de 100, tá? Porque aí eu estou passando um clone do objeto. Para fechar esse vídeo, eu gostaria que a data de hoje estivesse sempre presente nesse campo, para que eu não precisasse digitar a data. Como é que eu faço? Eu sei que no package.json já existe o moment instalado como dependência do próprio Quasar. Então eu posso utilizar o moment aqui também, tá? Então, import moment. E aí, a minha data aqui no state local é moment.format e eu passo o formato que eu quero. Muito bem. E aí, quando ele atualizar, ele já vai me trazer a data ali. Só que no meu método reset, eu quero que seja feita a mesma coisa. Então, supondo que eu adicionei 200, outra despesa aqui. Tá, modifiquei para 22, salvei, ele voltou para 25 e fez a inclusão ali no meu state. Ou seja, eu abastecendo o state, agora está muito fácil. Basta eu ler esse state aonde? No meu componente de lista e mostrar as informações ali. Mas isso, lógico, na próxima aula.